a nossa convidada de hoje, Joana Maranhão. Olá, Joana. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos começar uma conversa. Hoje fiquei muito feliz de você ter aceitado. Quando eu enviei o convite, eu falei assim, eu acho que ela tem muita coisa para fazer, não vai ser possível. Mas logo eu já recebi a mensagem e fiquei muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Obrigada. Realmente, tem muita coisa para fazer, mãe, trabalho, tudo ao mesmo tempo, mas a gente busca, né, colocar na agenda, assim, sempre arrumando espaço para falar dessa causa que é importante, que é de todo mundo, né? Então, oi aí É para todo mundo verdade. que está entrando, a gente vai ter um bate-papo super interessante, peço que vocês fiquem aí, que apesar de ser um assunto que as pessoas querem se distanciar por uma questão de que mexe, né? A gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Sim, é verdade. Aqui em Jundiaí nós temos um projeto que chama Resgatando a Inocência, onde nós fazemos um trabalho de conscientização com os adultos e prevenção com crianças e adolescentes. Então esse projeto começou, assim, num lugar onde ninguém imagina. Foi dentro da igreja. Um lugar onde ninguém quer falar, né? Mas começou ali dentro. E assim, hoje a gente atende diversos locais, escolas, clubes esportivos, as próprias igrejas, aonde nós vamos para estar fazendo esse trabalho de mostrar os sinais para os adultos, para eles ficarem conscientes, né, de como ajudar, como ouvir a criança quando ela vem fazer um relato, né? Então, assim, é um trabalho bem grande aqui em Jundiaí que nós estamos fazendo. Estamos atendendo algumas regiões aqui por perto também. Temos uma equipe que tem psicólogos, tem delegados, tem advogados. Então, assim, nós cobrimos tudo. A nossa intenção é prevenir, mas se a gente descobre alguma coisa, algum relato da criança, aí a gente também dá o andamento para ajudar, né, essas crianças e esses adolescentes que a gente atende aqui. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua trajetória de atleta, que nos deixou muito feliz. Então contasse um pouquinho mais. Então, eu fui atleta de natação praticamente a minha vida inteira, né? Comecei a nadar aos 3 anos, mais por uma questão de segurança e de prática esportiva que a gente, enquanto criança, costuma fazer, né? E foi nesse universo que eu me encontrei, que eu entendi o que era talento, entendi que eu levava jeito para aquilo e se eu trabalhasse duro, eu poderia descobrir e vivenciar muitas experiências positivas dentro do esporte, e assim foi. A minha inserção no meio competitivo foi de uma maneira muito lúdica, enquanto criança, enquanto uma criança talentosa e uma criança prodígio. Não tive nenhum tipo de pressão vinda dos meus pais. Óbvio que gerava expectativa em torno de uma jovem atleta de Recife, né, que a gente não vê muitos atletas saindo daqui, né, diferente de Rio, São Paulo. Eu tinha tempos muito fortes, então gerava expectativa um pouco no meu técnico, nos outros, um pouco em mim também, mas o caráter lúdico do esporte nos anos iniciais, ele, graças a Deus, prevaleceu e fez com que eu quisesse isso para a minha vida, né? E acabou se tornando a minha profissão. Eu realizei muitos sonhos enquanto atleta, experimentei lições muito duras também, disso que a gente vai falar aqui, mas de lidar com derrota e com frustração, e entender que por mais que a gente tente controlar, às vezes o resultado não vem, o que é que você faz com isso. O senso de comunidade, apesar de ser atleta de uma modalidade individual, o senso de coletividade, de comunidade veio muito forte, e foi uma lição que o esporte me deu, entre outras, assim. Eu acho que, resumindo, a minha vida enquanto atleta é isso. Eu hoje sou mãe de um bebê de 9, quase 10 meses, sou presidente da ONG Infância Livre, e eu estou, no momento, gerente de esportes da Secretaria Municipal da minha cidade, né? Então, hoje atuo mais na parte administrativa com gestão pública. Mas não deixou o esporte, né? De Porque jeito nenhum. quando tá no sangue, né? Não tem De jeito, jeito né? nenhum. O esporte não sai da gente, não. É verdade mesmo. Mas é muito bom e trouxe bastante alegria.
pode ter certeza, para todo mundo, enquanto você estava lá competindo por nós, né? Porque eu sou sincera, para entrar numa piscina, até hoje, eu tô com 52 anos, mas assim, eu ponho os pés na água, eu já sinto falta de ar, então não dá. Minha sogra é do mesmo jeito. Não é complicado. Não, mas é bom. Assim, ter diversas pessoas para diversas funções, né? A gente pode dizer assim, né? Então, Exato. é bom nisso. E, assim, entrando agora no nosso assunto de prevenção, né? Como que ocorreu o seu caso na época que você era criança ainda, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante dizer é que eu comecei a treinar com esse treinador, eu não vou citar o nome dele, porque não me faz bem, né? Eu vou até onde eu posso e não vou aqui descrever como esses abusos aconteceram, né? Descrever porque é como se eu estivesse vivendo de novo e é uma coisa que mexe comigo. Mas eu comecei a treinar com ele no ano de 95 e ele viu em mim uma pessoa que tinha de fato talento, né? Mas para além disso ele conquistou a confiança da minha família, a minha. Eu era muito amiga dos filhos dele, né? O filho dele tem a mesma idade que eu, a filha é um pouco mais nova, então a gente fazia muita coisa junto, muita brincadeira normal que todo mundo faz. E ele plantou em mim, né, cultivou essa questão da dependência, né? Eu me tornei dependente dele, eu melhorei os meus resultados com ele, ele falava para mim que eu ia muito longe, até então cumprindo o papel de um treinador que incentiva um atleta, né? Até então era isso. E aí, quando foi no final do ano de 95, ele foi demitido desse clube, que era o clube português, foi onde eu comecei a nadar. E aí, com 8 anos de idade, claramente com essa relação de dependência muito bem estabelecida, eu cheguei para minha mãe e falei que eu iria para onde ele fosse, porque eu precisava dele, né? Eu não me enxergava enquanto atleta naquele momento sem ele. Então, ele se mudou para o Náutico. E aí a minha mãe falou: filha, você sabe que a equipe do Náutico não é tão forte quanto a equipe do português, realmente não era. Tinha tanto um quantitativo quanto uma qualidade menor. Mas eu insisti porque eu precisava desse homem na minha vida. Até então não tinha tido nenhum abuso. Era mais uma pessoa que me tratava muito bem, fazia com que eu me sentisse especial. E aí nos mudamos para esse outro clube, né? E a rotina inteira mudou. Eu nadava desde os 3 anos no português, aí mudou de clube, por mais que seja perto, muda um pouco a rotina. E aí eu treinava de manhã e estudava à tarde, né? Eu estudava no Colégio São Luís, um colégio católico muito, muito tradicional daqui. E eu treinava de manhã. E a grande maioria das crianças estuda de manhã e faz esporte à tarde. Então a nossa turminha que nadava de manhã era uma turma pequena, né? E uma turma que não treinava muito forte. Então era comum, quando acabava o treino, todo mundo sai da água e só fica Joana. Porque Joana aguenta mais treino, porque Joana é talentosa. Ele sempre dava esses reforços positivos para eu entender que eu era especial, né? E até que no segundo semestre, né, os primeiros 6 meses, as coisas seguiram como eram no português. No segundo semestre, um belo dia, ele mandou todo mundo sair, a gente ficou na água, fomos para a raia do canto, ele veio nadando peito, eu me lembro disso, e eu sempre fui uma atleta muito observadora, né? Então eu abaixei para ver o que ele estava fazendo embaixo d'água de diferente, o que eu precisava assimilar na minha técnica, até que ele chegou e colocou a mão dentro do meu maiô, né? E eu não entendi naquele momento, eu sabia que era uma situação muito constrangedora, que me causava dor, mas era aquela pessoa que era acima de mim, era o meu técnico, era que mandava em mim, era alguém especial e que de repente estava fazendo alguma coisa em mim que eu sabia que era errado, mas eu não sabia o que era, então eu não tive como reagir, né? E aí me coagiu a não contar a ninguém, que era um segredo nosso, e eu fui para casa, muito esquisita, fui seguindo com minha vida, esses abusos seguiram acontecendo, né? Como ele viu que eu não contei, porque na minha família a gente não teve esse diálogo, não teve dentro da minha casa essa conversa, como na grande maioria de todas as famílias, né? Porque a gente busca não falar e busca silenciar, porque é um tabu, porque existe medo de você incentivar a sexualidade da criança. E esses abusos foram acontecendo enquanto ele via que eu permanecia calada, as coisas iam piorando, até que chegou num ponto de as coisas tomaram uma conotação muito séria, né? De eu chorar muito enquanto esses abusos aconteciam. E pedi para ir embora, pedi para ir para casa. E quando eu cheguei em casa depois dessa vez, eu botei na minha cabeça que eu precisava fugir dele. E o fugir dele era não ficar sozinha com ele. Então eu deixei de ir treinar de manhã, pedi para minha mãe para treinar à tarde. Então eu estudava
a minha mãe pegava na escola, me levava para o treino e depois me levava para casa, porque na minha cabeça, se tivessem mais pessoas e minha mãe presente no parque aquático, ele não ia ter a oportunidade de ficar só comigo, logo isso não ia mais acontecer. E quando acabou o ano, né, que acabou os 12 meses que eu estava federada por aquele clube, eu mudei de clube, mudei de escola e fui seguindo a minha vida, vivendo a natação como eu sempre vivia. Aquele trauma estava lá, aquela ferida estava lá, mas eu achei mais seguro não falar sobre, né, silenciar e ir tocando a minha vida. De alguma maneira, isso funcionou por muitos anos, porque a natação ela me proporcionava tantas coisas boas, né? Eu evoluía a cada competição, e aí ganhei Campeonato Brasileiro, fui para a seleção juvenil, seleção absoluta, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, que eu cheguei a acreditar que eu conseguiria viver sem ter que contar isso para ninguém. Apesar da mudança de comportamento que apareceu, que minha mãe estranhou, e as pessoas próximas a mim também, e aí começa a vir quadro depressivo, e aí a coisa vai piorando de um jeito que é como se aquele episódio fizesse assim, ó, tá na hora da gente conversar sobre, não vai dar mais pra gente negar que isso aconteceu, né? Então, muito em breve, muito por alto, a minha história, resumidamente, é essa. Uhum. Eu já conhecia a sua história, mas eu sei que tem muita gente aí que está nos vendo e que vai ver depois, né? Não conhecia. E assim, esse relato que você está dando é muito importante, porque o que a gente gosta de mostrar para as crianças que o esporte é muito bom para a vida delas, mas que precisam não ter essa dependência, né? Elas precisam estar mais próximos de muitas pessoas, principalmente os pais observarem também, né? Estarem ali junto, né? Não por um descuido dos pais que isso vai acontecer, porque é o que a gente fala, quando o abusador quer fazer, ele dá um jeito de fazer, não adianta, né? Então, assim, eu queria que você falasse, assim, para as crianças e para os pais das crianças que estão nos assistindo, uma forma de que elas podem deixar, sim, suas crianças praticarem o esporte, que é muito bom para a saúde, né? Mas, assim, uma forma delas tentarem proteger, como que elas podem fazer, como as crianças podem se proteger nesses lugares onde tem muita... E às vezes viaja sozinho, né, com a equipe, treinador e toda a equipe, né? Então, como as crianças podem fazer para tentar se proteger um pouquinho no caso de um abusador? Eu digo enquanto mãe, né? Não tem, por mais que a gente queira proteger os nossos filhos de toda e qualquer experiência traumática que eles possam viver, a gente cria os nossos filhos para o mundo. Então a gente não pode deixar que os nossos filhos deixem de experimentar e experienciar o que o esporte tem para dar, porque existem abusadores no esporte. A gente não pode deixar que nossos filhos tenham contato com a fé, que é uma coisa edificante, porque existem abusadores dentro desses lugares. E uma coisa muito importante de dizer é que a grande maioria desses abusos acontecem dentro de casa, né? Então não é aquela pessoa desconhecida, é muitas vezes um parente, uma pessoa que tem uma relação muito próxima com a criança. 99% das vezes uma pessoa que, quando a criança vira falar, você vai estranhar, a pessoa fala assim, como que essa pessoa seria capaz de fazer isso? Né? Então é uma situação muito delicada, e a melhor maneira é você ter uma relação aberta com seu filho. Né? Eu não vou, de maneira alguma, conversar com o Caetano sobre o que aconteceu comigo agora, ou quando ele fizer 4, 5 anos de idade. Mas eu posso não deixar que ninguém toque na parte íntima do meu filho agora que ele é um bebê de 9 meses, a não ser para higiene e para avaliação médica. Isso eu posso fazer, isso eu faço. Não deixar que ninguém brinque, o pintinho, não sei o quê. Não, porque isso confunde. Ele começa, se uma pessoa muito próxima a ele faz isso, quando um abusador fizer, ele não vai entender o que é brincadeira ou o que é abuso, né? Então eu já posso fazer isso, eu já faço isso com meu filho bebê. Quando o Caetano tiver 4, 5 anos, eu vou ler uma literatura infantil que toque nesse assunto de acordo com a faixa etária dele. E existem muitas opções, né? Então eu vou estar ensinando o meu filho de que no corpo dele ninguém toca, e nem ele toca no corpo de ninguém sem consentimento, que não é para fazer brincadeira, né? E eu não estou falando só de abuso sexual, a gente tem que ensinar os nossos filhos a não fazer bullying, a não serem racistas, a compreenderem que pode ter algum coleguinha de escola ou do clube que tem algum tipo de deficiência, espectro autista, que não é para fazer piada. Então tudo isso a gente pode fazer com nossos filhos desde muito cedo. Né? A gente precisa entender que os nossos filhos são a semente transformadora do mundo.
E quando o Caetano chegar na adolescência ou na pré-adolescência, aí que eu vou começar a falar sobre preservativo, porque ele se ele não for uma criança assexuada, ele vai querer transar, ele vai querer tocar no corpo dele, isso é absolutamente normal. Então, tomara que ele tenha a liberdade e a abertura para falar disso com a mãe dele, com o pai dele, sobre gravidez precoce, sobre abuso, sobre quando ele for namorar, seja com menina ou seja com menino, que ele saiba respeitar a pessoa, né? Então, é de acordo com a faixa etária, mas começa desde já. E quanto mais essa relação estiver aberta entre a família e a criança, melhor. Eu tenho o exemplo de uma amiga minha, que quando eu trouxe a minha história à tona, em 2008, alguns meses depois, ela disse pra mim que tinha acontecido com ela, que esse mesmo treinador, que ela é do meio da natação, né, e tinha tentado fazer isso com ela. Só que a mãe dela tinha ensinado pra ela que não era pra deixar ninguém tocar no corpo. Então ela disse, não, você não pode tocar aqui. Foi pra casa e ele nunca mais tentou. Então, a melhor maneira da gente empoderar os nossos filhos é com diálogo, é com educação sexual. Obviamente, quando a gente fala o termo educação sexual, como assim? Educação sexual para uma criança de 4 anos? Não, você não vai falar sobre sexo. Você vai ler uma literatura, né? É a mesma coisa de quando a gente vai falar da Bíblia. A gente não vai ler um salmo para uma criança de 4, 5 anos de idade. A gente vai falar das histórias, né? Falar sobre Jesus Cristo. É a mesma coisa. Então a gente tem que fazer de acordo com a faixa etária e isso tem que ser feito para ontem. Isso mesmo, é verdade. A sua posição é exatamente o que a gente passa também para os pais. Tem que começar desde pequenininho, ensinando conforme a idade da criança mesmo. A gente tem uma palestra para gestantes também, onde a gente fala que ela já pode ir conversando com o seu filho dentro da barriga, sim. né? Porque, assim, quando você colocou muito bem, quando você fala uma educação sexual, as pessoas já pensam logo em ensinar o ato sexual. Não, a educação sexual não é nada disso, né? Isso. Então, assim, a gente precisa primeiro desmistificar isso, porque as pessoas não entendem, né? E ensinar realmente, conforme a criança vai crescendo, e que nem você disse, se você começa desde pequeno um diálogo, quando chegar na adolescência, com certeza ele vai confiar na mãe e no pai para poder tirar suas dúvidas, porque ele tem essa abertura para conversar, né? O problema é justamente esse. As pessoas se fecham, a criança quer tirar uma dúvida, a mãe joga, vai perguntar para o seu pai, ou pergunta para o pai, não, vai perguntar para sua mãe, né? E aí não ensina a criança. E aí é onde ela vai perguntar para os de fora, e às vezes o de fora é uma pessoa que pode querer algo mal para ela também, né? Exato. Então, é justamente isso que você falou, a gente tem mesmo que ensinar as crianças, e o caminho é esse, é ensinar o agora. Uma coisa que causa muita estranheza, que quando eu comecei a ler também sobre, né, crianças se tocam para descobrir os seus corpos, assim. E é muito comum quando pai ou mãe vê, quando a criança se toca, repreender aquilo, como se achasse que a criança estava... Aquilo não é uma masturbação, é a criança conhecendo o corpo dela. Quando você repreende, porque te choca, mas é você, enquanto adulto, enxergando aquilo de uma maneira. A criança não está vendo aquilo daquela maneira. Então, também é muito importante que os pais entendam como interpretar, né? Aqui em casa foi uma coisa tão velada, sabe, que a gente nunca conversou sobre. Eu não falei para minha mãe quando eu perdi a virgindade. Eu não tive abertura para falar para minha mãe, né? E não é culpa dela, é porque ela foi ensinada assim pela mãe dela. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, né? E ter mais diálogo com nossos filhos para tudo. Eu acho até... a adolescência é um período super crítico, né? Porque eu fico pensando, o mundo vai dar muitos estímulos pro meu filho, de festa, de bebida alcoólica, de droga e tal. Se eu não tiver essa abertura para ter esse diálogo com ele em casa, ele vai querer experimentar escondido de mim e eu não vou ter abertura e nem espaço para informar ele, né? Então, eu acho que o desafio tá aí engloba absolutamente tudo. É verdade. A gente precisa conversar de todos os assuntos com os nossos filhos, né? Porque se realmente a gente não conversar, eles vão querer saber lá, mas eu nunca ouvi falar disso. Então, será que isso é bom ou será que não é? Né? E vai acabar realmente querendo experimentar coisas que não vai fazer bem para a vida dele, né? Então, é bem por aí mesmo. A gente cortando esse ciclo, ensinando as crianças agora, quando eles forem grandes, que tiverem filhos, eles também vão ensinar os filhos dele como eles aprenderam, igual
os nossos pais, né? Então, como eu disse, eu já estou com 52, você acha que lá em 1970 minha mãe ia falar alguma coisa comigo? Não. De jeito nenhum. Não era uma coisa totalmente proibida, Tabu, né? Exatamente. Então, hoje não, hoje estão abrindo as portas para que a gente possa estar ensinando, né? Então, nós precisamos realmente e dar sequência, não deixar parar, dar sequência e continuar ensinando os nossos filhos assim, e aí eu creio que o abuso vai diminuir, porque quando os abusadores perceberem que as crianças estão preparadas para dizer o não, eles vão ter medo de mexer com ela e não vão fazer. E assim, e como que surgiu a lei, Joana Maranhão? Joana Maranhão, né? Eu trouxe a minha história à tona no ano de 2008, né? Mas eu acho muito importante dizer que eu comecei essa terapia e esse processo de enfrentamento, né? De parar de negar que isso tinha acontecido comigo em 2005. E aí, quem é vítima sabe, é um processo muito tortuoso até que você consiga, de fato, verbalizar e explanar aquilo. E eu comecei a fazer dentro da terapia para minha mãe, para o meu ex-marido, para minha família, de alguma maneira, muitos altos e baixos, tinha acompanhamento psiquiátrico, porque eu precisei de medicamento para me manter em equilíbrio, né? Então, tinha dia que eu estava muito prostrada na cama, tinha que tomar algum remédio para ansiedade, para depressão, enfim, é uma montanha-russa mesmo. Absolutamente tudo na minha vida teve uma queda muito brusca. O de rendimento foi uma outra coisa também, porque como que você vai conseguir subir no bloco e nadar rápido quando você está lidando com algo tão forte na sua vida, né? E aí, no ano de 2008, que eu já estava me sentindo mais segura para falar sobre isso, eu trouxe essa história à tona através de uma entrevista, né? Eu fui perguntada se tinha acontecido alguma coisa para essa queda tão brusca e porque agora estavam me vendo feliz de novo ou nadando razoavelmente bem de novo, e aí eu contei. Mas eu fui muito ingênua, porque eu não procurei saber. Eu não tinha a intenção de denunciar, eu só tinha a vontade de falar, sabe? Ó, isso aconteceu comigo, eu estou explanando para vocês que eu estou aqui lutando para estar aqui ainda nesse ambiente esportivo e porque aconteceu isso comigo. Só que eu falei ex-técnico. Ex-técnico, eu tive vários ex-técnicos. Então, se eu não citasse o nome, eu ia estar acusando muitos treinadores. Né? Então, eu não pensei nos desdobramentos disso. E aí começou uma via crucis mesmo, né? Das pessoas quererem saber o nome e me colocar contra ele. E aí acabou que quando minha mãe trouxe o nome dele à tona, eu e minha mãe acabamos sendo processadas, porque eu já tinha mais de 18 anos e até então, quando a vítima fazia 18 anos de idade, o crime prescrevia, o que é um grande absurdo, né? A gente colocar um prazo para uma vítima ter a coragem de verbalizar. E aí, um ano depois, em 2009, eu fui chamada para ir para o Senado para debater esse projeto de lei que previa a dobra de tempo, né, que a contagem do tempo de prescrição começasse a partir do momento que a vítima faz 18 anos, o que faz muito sentido, porque na grande maioria dos casos a gente só verbaliza na maioridade, às vezes na terceira idade, né? Então a lei foi sancionada em 2013, né? Infelizmente ela não funciona de maneira retroativa, então para quem foi vítima do ano 2013 para trás, a pessoa não é contemplada por essa lei. Se assim como eu, você já fez 18 anos, o crime prescreveu, tem que buscar terapia, tem que buscar ressignificar de alguma maneira. Mas para todas as vítimas de crime, de abuso e exploração sexual de 2013 para frente, o tempo de prescrição só começa a contar a partir do momento que a vítima faz 18 anos. Então a gente dá mais tempo para a pessoa maturar e passar por esse enfrentamento, né? Então, eu tenho muita honra de saber que essa lei leva o meu nome, é uma maneira de trazer fim a outras histórias, porque a minha história eu não pude ter esse fim, eu não pude ter essa justiça, né? E só a título de curiosidade, eu e minha mãe fomos processadas por ele durante 10 anos. Ele ficou do ano de 2008 ao ano de 2018, ele perdia, recorria na vara civil, na vara criminal, crime de imprensa, ele procurou de todas as formas possíveis ser ressarcido pelo que ele dizia que eu e minha mãe tínhamos acabado com a vida dele, né? E isso me causou muita dor, porque eu também ingenuamente achei que depois de expor tudo que eu expus e outras vítimas, que ele iria ter a humildade e a hombridade de admitir o que fez, e não fez, porque todo abusador morre negando, a grande maioria morre negando. Pode ter uma filmagem, ele vai continuar negando, né? Então, isso também foi uma outra pancada muito ingênua da minha parte, achar que ele iria admitir o que ele tinha feito comigo. Mas ele perdeu o processo e em 2018, graças a Deus, esse processo acabou. Não é...
o abusador, ele tem as estratégias, né? E assim, ele vai, é aquele negócio, na cabeça dele ele não tem nada a perder, né? Então ele vai tentar lutar de todo jeito, não importa se é uma luta suja, porque ele podia, que nem você disse, se retratar, realmente falar que fez, né? E assim, o que a gente pensa é quantas mais não sofreram na mão dele, né? Que não teve a coragem de falar, né? Não, assim, chegaram muitas vítimas para mim e que tiveram coragem de denunciar, né, de depor em cartório, foram 2 meninas, mas eu tenho conhecimento, inclusive, de meninos que foram abusados por ele. Muitas pessoas que falaram que dou todo apoio, sei que você está falando a verdade, mas eu não tenho coragem e eu respeito 200%, porque cada um vive a sua experiência e a sua dor, então eu não podia de nenhuma maneira exigir que essas pessoas fossem abraçassem o processo ou fossem depor, porque eu não sei como que isso está doendo naquela pessoa. Mas foram muitas vítimas, foram muitas e muitas vítimas na mão dele. Nós precisamos respeitar mesmo. Tanto que quando eu mandei o e-mail, eu perguntei, né, até onde, né, doía, porque a gente sabe que dói mesmo, né? Então, assim, é uma coisa, não é uma doença que você tomou um remédio, sarou, acabou, passou. Não, é uma coisa que infelizmente ela fica, né? Então a gente tem que saber realmente, se deu para a criança falar, fala, se não deu, não fala, cuida da criança, né? E pensa que a criança tem a vida inteira pela frente, né? Então tem que pensar no bem-estar dela. Eu penso muito assim, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente busca fazer é realmente ajudar essa criança ou esse adolescente, que normalmente, quando eles falam, já é na fase da adolescência. Então, assim, é necessário a gente ter também essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Para saber até onde ele pode falar, né? E a ONG, como que ela funciona? É somente aí em Recife ou tem em outros lugares? O projeto Infância Livre é muito parecido com esse de vocês, né? A gente trabalha muito na questão da profilaxia, da educação sexual, de tentar desconstruir essa ideia de que quando a gente fala no termo educação sexual, a gente está incentivando a sexualidade do menor. A gente está na mesma corrente, né? De ocupar espaços falando da importância disso. E eu também tento ser esse lugar de acolhimento, porque eu entendo que no momento que eu estou falando da minha história, que uma outra pessoa, que eu estou na televisão, que eu estou contando a minha história, isso pode e vai servir de gatilho para uma outra pessoa que está assistindo. E eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Eu não posso simplesmente contar algo e achar que não vão ter consequências. Sempre chegam pessoas que olham para aquilo e falam: Joana, aconteceu isso comigo, está mexendo comigo dessa ou daquela maneira. E eu tento acolher da maneira possível, né? E eu acho que essa é a parte boa das redes, essas pessoas, em sua grande maioria, mulheres. Então, a ONG Infância Livre é isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversando sobre, tentando atingir pessoas. Cada vez que eu falo sobre isso, me machuca um pouco, mas eu penso que, apesar de estar me machucando um pouco, eu sempre estou conseguindo alcançar alguém que vai entender a importância de empoderar aquela criança, de ler uma literatura infantil, de conversar, de abrir o diálogo, né? Então, apesar dessa feridinha que me causa, né, ainda ter que contar sobre isso, eu sei que a gente, de pouquinho em pouquinho, está transformando a sociedade. É verdade. E assim, é o que você falou, quanto mais a gente falar, mais pessoas vão ouvir. Porque antigamente não se ouvia falar, que nem as pessoas até comentam comigo, às vezes em palestras, né? Mas, André, agora começou a aparecer muitos casos. Não é que agora aumentou os casos. Não, já acontecia, mas ninguém falava, a gente fala né? agora sobre os casos. Exatamente. Então, assim, agora a gente está começando a falar, então a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Porque se a gente continuar, a gente vai alcançar. E essas mulheres hoje, né, que sofreram abuso lá atrás, elas acabam procurando ajuda, porque se lá atrás elas não tiveram coragem, aqui na frente, quando elas ouvirem que agora a gente está falando, elas acabam vindo atrás da gente procurar: olha, eu preciso até fazer um tratamento, uma terapia, sabe? Procura a gente para ajudar elas a saírem desse trauma, porque não, às vezes, se houve uma conjunção carnal, às vezes até dentro dela, quando ela vai se casar, ela vai se lembrar, vai ser um gatilho muito forte para ela,
né? Sim. Então, assim, precisa ter um tratamento, sim. É como você disse, você se tratou porque teve altos e baixos, né? Então, as pessoas têm que entender que precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. E isso é muito importante, principalmente para as mulheres já, né? Sim. E é uma coisa que, inevitavelmente, existindo o estupro de fato ou não, é muito difícil a gente quantificar o quanto que dói ou o quanto que serve de gatilho, assim. Né? Chegam muitos casos para mim de pessoas que falam assim: Joana, mas aconteceu só uma única vez comigo, quando eu tinha 4 anos de idade, agora eu tô com 30 e eu tô sofrendo. Como se precisasse ser uma coisa contínua para te machucar, para te ferir. Não, basta que toquem no teu corpo uma única vez, basta que te assediem verbalmente para causar ferida, entendeu? Então, a maneira com que a gente trata o outro, a maneira com que a gente fala o outro, como a gente toca o corpo do outro, como a gente quebra a confiança que o outro deposita na gente, tudo isso causa traumas. E tudo isso está muito relacionado a essa lógica de abuso sexual infantil, né? Então, a gente não pode retroceder. Eu sei que quando a gente começa a falar e começam a chegar muitos casos, parece que a gente não vai dar conta, assim. Mas é o que eu digo, cada vez dessa live aqui vai ter alguém que vai entender a complexidade e a importância disso, que vai entrar nessa corrente. Então a gente vai aumentando e expandindo isso e colocando luz diante de um problema que se alimenta de silêncio e sombra. Quanto menos a gente falar, mais abusos vão acontecer, mais vítimas vão silenciar. Quanto mais a gente falar, mais a gente quebra isso, mais as crianças vão verbalizar, vão dizer: não, no meu corpo você não toca, e a gente vai descobrir verdadeiras redes, né? Porque são verdadeiras redes, né? Eles se alimentam disso, se retroalimentam disso, compartilham, filmam e compartilham. Pedofilia por internet é um crime muito sério também. Então não tem como a gente parar de falar sobre isso, né? De maneira alguma, por mais desconfortável que seja. É verdade. Às vezes as pessoas perguntam, né, se eu sofri algum abuso porque eu me engajei numa causa, e eu digo que não, eu não sofri, mas eu não sei o porquê também, eu senti que eu tinha que fazer isso. Então eu falo assim, que para mim foi Deus quem falou: olha, faz, porque não tem ninguém fazendo, né? E aí eu fui, busquei cursos, porque para a gente tratar isso, a gente precisa saber realmente, né, o que não é. Então, assim, eu fui, busquei, me capacitei realmente para poder estar ensinando. E hoje é o que você disse, eu estou vendo os frutos, porque no ano passado nós tivemos 145 alunos no nosso curso. Então, eu digo assim, são 145 pessoas que vão trabalhar com isso? Não, mas são 145 pessoas conscientes do que é um abuso, né? Exato. E da importância de ensinar as crianças e passar para outros adultos, né? Então, isso é o que vale. E é por isso que a gente está fazendo. E como eu disse, acabou maio, mas a gente não acabou, não. A gente vai continuar. O ano todo. Exatamente, aos 365, 366 dias que a gente não pode parar, a gente tem que falar, não é verdade? Isso. É isso, exatamente isso. Óbvio que a grande maioria das pessoas que assiste essa live, que faz o curso, que vai para uma palestra minha, ela não vai se tornar uma engajadora daquela causa, né? Algumas causas tocam a gente mais ou menos, é normal, e é legal que seja assim, porque aí a gente tem várias pessoas em várias frentes tentando combater todos os problemas da humanidade, de alguma maneira, né? Mas se você assiste uma palestra, se você assiste essa live e sai daqui compreendendo a importância e a diferença que você pode fazer para alguma criança que esteja no teu entorno, perfeito. Atingimos a nossa meta. Exatamente, é bem assim. A gente atingiu uma criança só, a gente já está satisfeito, porque realmente aquela uma vai fazer a diferença, né? É isso, eu estou muito feliz de ter você, realmente, viu? Olha, é uma coisa assim que agora a gente não vai parar. E vamos continuar, vamos dar as mãos no resgatando a inocência e também a infância livre, e vamos as duas e vamos aumentar ainda mais, porque você está num lado, eu estou no outro, você está no Nordeste, eu estou no Sudeste. Então a gente vai uma alcançando lá, outra aqui, a gente vai ir trabalhando e vamos alcançar muitas crianças, muitas crianças. Então, para a gente terminar, eu queria que você desse um conselho para as crianças que estão aí hoje, que estão assistindo, os pais que estão assistindo. Depois eu vou colocar isso, a gente tem um grupo de pais que nós lideramos
46 adolescentes hoje. Já tivemos 69, só que aí eles vão crescendo, então quando eles se tornam jovens, passa para outro líder, né? Então, hoje nós temos essa quantidade de 46, se eu não me engano, é 46 adolescentes que a gente ensina, informa, e fizemos agora também uma junção com a líder do departamento infantil, que cuida de crianças somente, e também com o outro departamento que cuida de mais de 800 adolescentes. Então, assim, agora a gente está fazendo uma rede muito grande e a gente quer atingir todos eles, e depois eu vou, quando acabar essa pandemia, né, que a gente já pudesse encontrar, eu quero ver se convidar para vir aqui em Jundiaí, para estar dando uma palestra para os adolescentes. Já aceitei. Aí, prontinho então. Então já vai ter convidado, deixa só passar essa fase que a gente ia fazer agora em agosto, né? Mas com isso a gente cancelou tudo, né? A gente também tem que pensar nas pessoas, né? Sim. Então a gente cancelou tudo, marcamos tudo para o ano que vem, então eu estou agendando talvez em março, mas aí a gente vai entrando em contato e aí a gente gostaria muito que você viesse conversar com os nossos adolescentes, com as crianças também, e principalmente com os adultos, porque eu acho que nós precisamos conscientizar muito os adultos, porque eles estando conscientizados, sabendo o que realmente é necessário ensinar, que a criança tem o corpo dela, se ela não quer dar beijo no tio, não é para forçar a dar beijo no tio, se não quer sentar no colo, não é para forçar. Então, assim, a criança tem querer, ela é um ser, ela sabe o que ela quer, né? Então, assim, a gente precisa ensinar os pais isso, porque às vezes a gente vê a criança não quer beijar o tio. Não, dá um beijo, é seu tio, né? E acaba forçando a criança, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar desde adulto até as crianças, só que sentido ao contrário. Em vez de criança para adulto, é de adulto para criança, né? Porque eles precisam se conscientizar. Então, manda um conselho aí para todos que estão nos vendo e depois quem vai assistir, que eu vou estar colocando esse vídeo também. Eu queria mandar um beijo e um abraço no coração de todo mundo. Eu sei que a gente tá passando por um momento de muitas incertezas, né? E tem muitas crianças que estão em casa convivendo com os seus abusadores isolados dentro de casa. Então eu acredito que o número de abusos, infelizmente, deve estar muito mais alto agora. O Disque 100 já disparou de denúncias. Então, mais do que nunca, esse trabalho se faz primordial e essencial. A gente está aqui falando sobre quebra de silêncio, a gente está falando sobre diálogo, a gente está falando sobre socialização, a gente está falando sobre literatura infantil. Você vê que em nenhum momento a gente tá falando em pular etapas ou ensinar a criança a fazer algo que não é condizente com a faixa etária dela, né? Quando a gente fala com crianças, a gente está falando sobre os seus corpinhos, sobre deixar com que eles vivam livres e comecem a explorar o mundo à sua própria maneira. Quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de uma introdução à vida sexual que é absolutamente normal para todo ser humano, né? E isso precisa ser feito da forma mais natural possível, da maneira menos opressora possível. Então, estamos aqui unindo forças, você faz um pouco daí, eu faço um pouco daqui, né? Peço que as pessoas entendam que quebrar o silêncio, verbalizar, alguma pessoa que esteja vendo essa live, fale assim, Joana, eu terei coragem para falar. Isso é um primeiro passo. As pessoas que foram vítimas, não dá para ser feliz o tempo inteiro, tem dias melhores, dias que não são melhores. Se ninguém que não passou por isso não é feliz o dia inteiro, a vida inteira, imagina a gente que passou por algo assim. Então é normal, tem altos e baixos, algumas vezes vai precisar ir para um psiquiatra, para um terapeuta, pedir ajuda, não sofrer sozinho. Eu acho que são algumas coisas, procurar coisas que te façam feliz naquele dia que você acorda e você sente que está com aquele gatilho, com aquela memória um pouco mais forte. Procurar ajuda. Eu fui uma pessoa que eu resisti muito em pedir ajuda. Eu geralmente pedia quando eu estava no último estágio já da depressão, querendo praticamente tirar a minha vida, né? Viver vale a pena, mesmo depois de passar por essa experiência, viver continua valendo a pena. Então, procurem ajuda, procurem afago. Tem muitas pessoas nas redes aí dispostas a fazer isso. É isso. Obrigada. É isso mesmo. E assim, deixando para ficar bem claro para as famílias que estão nos assistindo, tudo isso que a gente conversou é uma coisa que é necessária. É claro, cada família tem a sua crença, cada família tem o seu pudor, cada família tem um modo de pensar. Então,
cada família tem que pegar todos esses assuntos que nós discutimos aqui e levar para dentro da sua casa, conforme a sua crença, conforme o seu modo de viver, né? Então, assim, são famílias que precisam de conversar, mas eu não sei conversar. Busca ajuda, alguém vai te ajudar a conversar, né? Então, assim, isso é muito importante. E não deixar de conversar. Isso que você falou é a realidade. Precisa conversar, sim, porque o diálogo é tudo. Muito obrigada, viu, Joana? Obrigada. E a gente vai se falar e o ano que vem a gente vai estar juntas pessoalmente, tenho Deus quiser. certeza. Grande beijo. Outro. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.